Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje leremos o livro de Esther. Durante o reinado da Pérsia, o rei Assuero um dia resolve dar uma festa para os seus amigos. A rainha Vashti também estava dando uma festa para as suas amigas na mesma ocasião. Em certo dia da festa, que durava aproximadamente 180 dias, o rei resolve chamar Vashti na sua presença, para mostrá-la aos seus amigos, toda a sua beleza, assim como já havia feito com todo o seu reino. Vashti, porém, não atende ao chamado do rei, de modo que ele fica indignado e constrangido diante dos seus visitantes. Seguindo então ele a recomendação de seus conselheiros, o rei Assuero decretou que Vashti nunca mais comparecesse em sua presença e que ela não seria mais a rainha do seu reino. Depois desse fato, em seu reino, houve uma seleta seleção de belas mulheres virgens para que se apresentassem ao rei durante 1 ano de tratamento de beleza. Bem perto dali existia um homem que se chamava Mardoqueu, que era benjamita e que foi levado para a Babilônia no tempo de Nabucodonosor. Ele tinha uma prima chamada Hadassa. Ele havia cuidado dela como um pai adotivo. Mardoqueu então aconselha Esther. Seguindo ela então os conselhos dele, ela foi para o palácio, junta com outras mulheres. Entre muitas mulheres, Hadassa recebe o nome de Esther. Ela também achou graça diante desse oficial, que era responsável por todas as mulheres. E chegando o dia da seleção, o rei também se agradou de Esther, e ela foi escolhida para reinar no lugar de Vashti. Esther se tornou a rainha do reino do rei Assuero, e os dois se apaixonaram. Certo dia, Mardoqueu descobriu um plano de 2 guardas que conspiravam contra o rei Assuero. Esses guardas são descobertos e mortos, porém, o rei não ficou sabendo de nada disso. Mas Deus viu a atitude de Mardoqueu. Tudo então ficou registrado diante do Senhor. Dentro do reinado do rei Assuero existia um homem chamado Ramã. Ele foi promovido pelo rei, ocupando uma posição acima dos nobres. Era tão alta a sua posição que todos deveriam se curvar diante dele quando ele passasse. E Mardoqueu não se prostrou diante dele. Ao ver isso, Ramã ficou com tanto ódio de Mardoqueu que pediu autorização ao rei para cometer genocídio, dizendo que o povo judeu tinha costume muito diferente de todos os outros povos e eles não obedeciam ao rei. O rei autorizou ele a enviar cartas com o seu anel e o seu selo para cada província, dizendo que o povo judeu seria atacado. Ao saber disso, Mardoqueu ficou de luto, e o povo também. Vestiu roupas de luto e rasgou as suas vestes orando. Ele pediu a Esther que ela intercedesse pelo povo judeu junto ao rei.
Esther, entendendo a gravidade da situação e o terrível problema, pediu a Mardoqueu que ele e todo o povo de Deus ficasse sem comer e beber por 3 dias de jejum e oração. Ela sabia o risco que ela corria diante dessa situação. Esther estava disposta a salvar o seu povo e comparece então diante da corte, diante do rei, mesmo sabendo que ela poderia ser morta. Ela se viu diante do rei e mesmo sem ser chamada. Quando a corte dá a sua sentença, o rei então estende o seu cetro e tem misericórdia da sua vida, poupando a sua vida. Ele concede a ela o direito de falar e lhe promete qualquer desejo. Finalmente, era a chance que Esther tinha para pedir pelo seu povo. Ela, porém, não queria que isso acontecesse sem que Ramã estivesse presente. Ela pede que o rei fosse em um banquete junto a Amã. Apesar dos convites para os banquetes, Amã conta para os seus amigos e parentes que só ficará feliz mesmo quando Mardoqueu for morto. Ouvindo o conselho de sua esposa, manda fazer uma forca para Mardoqueu. Antes do segundo banquete, o rei tem um sonho e pede que seja lido em sua presença o livro de crônicas do seu reino. O rei descobre então que Mardoqueu foi quem havia denunciado os 2 oficiais que iam matar o rei. E soube ele então que nada havia sido feito para honrar Mardoqueu. Amã aconselha o rei para que aquele que fosse honrado por ele se tornasse príncipe do seu reino e que recebesse homenagens, achando que isso aconteceria com ele, é claro. Quando Amã descobre que quem seria honrado era Mardoqueu, ele volta para casa envergonhado. No segundo banquete realizado pela rainha, o rei volta a perguntar à rainha qual era o seu desejo. Esther, então, clama ao rei que poupe a vida do seu povo judeu. Só aí ela revela que era judia. Ao saber que a vida dele estava ameaçada, o rei lhe perguntava quem era o responsável por isso. O rei se levantando, ele se levanta para se acalmar, se dirigindo aos jardins. Amã, desesperado, pede à rainha misericórdia, pois ele sabia que o rei já estava muito furioso e decidido a condená-lo. Quando o rei retorna dos jardins, vê Amã se jogando ao divã da rainha, tentando violentar a sua rainha, leva a Amã a forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Assim como Amã, todos da sua família também foram mortos em praça pública. Após esses fatos, o rei Assuero dá um anel e um selo para Mardoqueu, e Esther o coloca como administrador dos bens de Amã. Por esta razão, o rei pede que escrevesse um novo decreto que concedia aos judeus que eles se protegessem e contra-atacassem sobre qualquer ameaça na data que o primeiro foi marcado. Os judeus, antes cheios de medo e agora estavam muito alegres com a notícia. Meus irmãos,
irmãos, assim como Vasti, que foi insubmissa ao seu marido, muitos cristãos hoje em dia fazem o mesmo quando não obedecem a Cristo, que é o seu noivo. A insubmissão à palavra do rei nos leva a um eterno afastamento da presença do noivo e sua igreja. E se você quiser ser vitorioso, comece a andar com pessoas mais experientes. Saiba seguir os conselhos de seus pais, professores e pastores. Assim como foi na vida de Esther e Mardoqueu, assim será também em nossas vidas. Algo que parecia impossível, que o povo judeu fosse livre de sua ameaça, mas nada, meus irmãos, é impossível para o nosso Deus. O seu poder de salvar é grandioso e jamais podemos perder a nossa fé em Deus. Refletindo nessa história, devemos seguir os passos de Esther. O primeiro passo de Esther, ela segue os conselhos de uma pessoa experiente. O segundo passo de Esther, ela não perdeu a humildade, apesar de ser rainha de todo o reino. O terceiro passo de Esther, ela orava, jejuava e se silenciava. O quarto passo de Esther, ela soube agir no momento certo. Aprendemos no livro de Esther que não podemos deixar de perseverar, meus irmãos, na fé. Não entregue os pontos agora. Creia na providência e na providência divina. Se o Senhor lhe prometeu algo, creia que Ele é fiel para cumprir no devido tempo. Não desobedeça a Deus e nem perca o foco, porque o Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Isso está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Mas nos que avançam, segundo as suas orientações, rumo àquilo que Ele tem preparado para os que amam e que foram chamados por seu decreto. De repente, você pode não estar entendendo o porquê disso tudo agora, mas saiba que Deus está treinando você para algo especial, para um futuro melhor. E isso, meus irmãos, não envolve somente você, envolve toda a sua descendência, até 1000 gerações. Ele está permitindo tudo isso acontecer na sua vida porque Ele está te tratando o seu caráter e estruturando as suas emoções. E isso, meus irmãos, não envolve somente você, envolve toda a sua descendência, até 1000 gerações. Esse processo faz parte do tratamento de Deus que irá prepará-lo para receber o milagre e a bênção que você tanto espera. Sendo assim, não reclame, ao contrário, exalte e glorifique a Deus, pois você está na escola dele e quando estiver tudo pronto, o Senhor irá exaltar você e cumprir com tudo aquilo que ele lhe prometeu. Obedeça, busque ao Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Graça e paz. Até, meus irmãos. Fiquem com Deus. Amém.